Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Está começando mais um podcast Amo Família. E é sempre muito bom estar com vocês trazendo uma palavra através de uma conversa boa com os nossos convidados. E a gente sempre procura trazer aqui convidados que carregam uma mensagem através da sua experiência de vida, da sua formação, do seu ministério. E hoje o nosso podcast está simplesmente imperdível. Se eu fosse você, já colocava assim, ó, a água do lado, o cafezinho e ficasse de uma forma assim mais relaxada onde você está, porque a nossa conversa hoje vai fazer muito sentido para a sua vida. Então, você não pode perder nenhum momento do nosso podcast e também você deve compartilhar com outras pessoas. Então, já pega o link deste vídeo e já compartilha com as pessoas que você ama, com as pessoas que você quer bem. Já dá o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Então, vamos para o nosso podcast de hoje. Hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial que eu admiro, que eu respeito e que eu reconheço aquilo que esse homem carrega da parte de Deus. Que alegria receber aqui pastor José Satiro dos Santos, vindo diretamente da Colômbia. Que prazer tê-lo aqui, pastor. É nosso, pastor Josué. Para mim, sempre estar perto da sua pessoa, saber do seu ministério e tudo o que representa para a família. Que prazer. Que alegria. Pastor José Satiro, ele tem uma história linda. Há 50 anos que o senhor está na Colômbia, né? Sim. Há 50 anos fazendo missões na Colômbia. Então, dá para você imaginar o que ele tem de experiência nesta área. Ele é casado com... Eu estava dando uma olhada aqui, é Noemi Santos? Nair Santos, né? Nair Santos tem 3 filhos. 3 filhos. É o Davi? Não. Sulamita, Eliseu e Júnior. Na minha pesquisa, acho que me colocaram que os filhos de um outro José Satiro. São 3 filhos, casado com a Nair. Há quantos anos o senhor está casado com ela, pastor? Vamos cumprindo 59. Eu pensei que eu tinha muitos anos de casado. Eu tenho 40 anos, 59 anos de casado. E quando eu estive lá em Colômbia, eu conheci a irmã Nair pessoalmente. E como é lindo a gente ver um casamento consolidado, com filhos maravilhosos e que serve de inspiração. Porque 59 anos, hoje, realmente é um fato para a gente prestar atenção e ouvir o casal para ver o que a gente pode fazer para chegar lá como eles. Mas, pastor José Satiro, como tudo começou? Para responder essa pergunta de como tudo começou, tem que ir naquela etapa linda da vida, que é a adolescência. Exatamente. Aos 13 anos, eu tive uma experiência com Deus, na qual permitiu que eu tivesse um encontro comigo mesmo e com o meu futuro. Essa experiência me levou a tomar uma decisão de batizar, ser parte da igreja de maneira mais... A família já era toda evangélica? A mamãe e o papai. E os irmãos, que eram menor que eu, acompanhavam a mãezinha, porque com ela era sim ou sim. Você não tem opção de dizer que é culto eu não quero ir. Não. Enquanto é culto, vamos todo mundo para a igreja. Então, nesses momentos que eu tenho essa experiência com o Senhor, aí um compromisso e começo a servir ao Senhor de uma maneira muito mais consciente. A partir daí, me envolvo no campo da música, não tocando instrumento, senão sendo parte da banda na área de manutenção dos instrumentos. Logo, houve um momento de incentivo para sair nas ruas com a banda, fazer culto ao ar livre, nas praças, na frente da estação do trem. Isso estou falando de
de tempo em que o povo caminhava muito para poder ir ao seu trabalho. Dessa maneira, começo a perceber que há em mim uma liderança. E passo a ser líder de um grupo de jovens, mais tarde fui pastor dos jovens, então se chamava presidente da mocidade. Tudo em Tupã? Não. Começa em Maceió. Maceió. E depois a gente vem para São Paulo, passo a Mogi das Cruzes e servi o Senhor em Mogi. Então, nesse período, encontro a irmã Naí. Aos 19 anos, pedi ela em casamento e aos 20 nos casamos. O senhor tinha 19 anos? 19. E aos 20 anos se casou? Se casou. Na Assembleia de Deus, agora já em Mogi das Cruzes? Em Mogi das Cruzes. O senhor estava falando de culto ao ar livre, e eu também participei de muitos cultos ao ar livre. Meu pai era pastor e ele gostava de fazer o culto ao ar livre na rodoviária. E era uma benção. E o senhor lembra muito meu pai. Talvez seja por isso que essa identificação assim, não é? E como tudo começou agora quanto ao chamado missionário? Bem, então vem o matrimônio e logo vem um chamado para servir ao Senhor em Tupã. Então venho a Tupã e aí vai nascendo o Eliseu, depois nasce o Júnior e a família se cresce e nós ocupados já na obra do Senhor em Tupã até o ano 74. Então no ano 74 tem a visão o chamado para a Colômbia. Eu renuncio tudo que eu estou fazendo em Tupã e no ano 75 partimos para a Colômbia. Eu penso que, acho que o senhor, todo lugar que o senhor vai, as pessoas pedem para o senhor contar a visão, né? Seria demais o senhor contar para nós a visão? Nunca é demais, né? Nunca é demais. Só que para a gente contar a visão, ela precisa, quem esteja ouvindo e acompanhando, ter o espírito de fé para crer. Exatamente. Porque saímos do natural ao sobrenatural. E a ideia é que possam ver isso não como a história de um homem, não como qualquer outro acontecimento. E todos que estão ouvindo agora, olha só, eu ouço o senhor desde as reuniões do Belenzinho, não é? E talvez eu ouvi a primeira vez a visão, a sua experiência, uns, 20, 30 anos atrás. Hoje, eu estava ouvindo o senhor conversando com o Luciano Subirá. Sim. E quando a minha esposa entrou no meu escritório, eu estava chorando. Então, eu quero que você preste atenção. Você não vai ouvir algo que tenha a ver com o comum. Você vai ouvir algo que realmente transcende o natural. Então, preste atenção. Sim, então, sendo o obreiro ocupado em tudo que a igreja requer, terminou o dia, foi um lindo dia, uma noite de culto maravilhosa. Voltamos para casa, como sempre, ela preparava um café, a gente tomava um café, conversava, se alguns irmãos estavam com a gente, demorávamos um pouquinho mais, mas logo recolhia ela com as crianças e eu ficava no meu tempo para ir na minha meditação e oração. Quando eu faço isso, me ajoelho. E estando ajoelhado, começo a orar e, de repente, eu sinto que alguém me toca. Uma mão me toca. E eu me vi em outro lugar, assim, instantâneo. E o outro lugar, aqui é noite, lá era tarde, à tarde. Só que o lugar que eu cheguei era uma montanha como se estivesse preparada para a construção de casas. E havia 6 pessoas agachadas, conversando, olhando para a terra. E eu chego frente a eles. Eles estão aqui e levantam a cabeça e me olham. E em seguida se levantam os 6 e dizem: bem-vindo à Colômbia, irmão José. E um deles sai e vem, fica de frente a mim. Eu vi o seu rosto, a cor dos seus olhos, toda a cor da sua pele. Quer dizer, essa pessoa ficou marcada na minha memória, né? Então ele disse: fizeste bem em vir. Aqui farás uma obra grande para Deus.
e ela terá repercussão no mundo. Acompanhe-me. Então, os outros 5, eu não voltei a vê-los. Eu fui com ele, caminhamos, na memória, era como uns 250 a mais metros. Então, andando, aí um vale, e aí estava uma cidade. Ele para, olha para mim de novo e aponta para a cidade e diz: aqui farás uma obra grande e terá repercussão no mundo. Acompanhe-me de novo. Ele caminha e eu caminho detrás dele. E cruzou o caminho marcado na minha memória daquele momento, era como de uns 20 minutos. Chegou numa casa, num bairro da cidade, entrou na casa. Foi direto para a sala de jantar. A mesa estava posta, nela estava pão, queijo, manteiga. Ele se sentou assim como o senhor está aí, dando as costas para a parede, e eu na frente dele. Ele orou e disse: comamos. Quando ele disse comamos, aí abre diante de mim, detrás das costas, um pergaminho. E o pergaminho disse em espanhol: ó Deus, eu he visto na terra feliz. Quando eu fico olhando aquilo, ele olha para mim e sorri. Aí a moça que está servindo a mesa, ela vem, se aproxima à minha direita, sorri para mim e pergunta: o senhor entendeu? Eu digo: não tudo. Então ela falou em português: ó Deus, eu vi uma terra feliz, Colômbia. Quando ela disse isso, eu estou desperto e estou de joelho. E eu pergunto: o que foi que aconteceu? Eu estou dormindo? Sonhei? Estou sonhando? Porém, quando eu estou nessa cogitação, eu sinto que tenho sabor de café na boca, como agora que nós acabamos de tomar um cafezinho aqui, os fragmentos daquilo que eu estava comendo. Né? Eu digo: não, isso não aconteceu, eu não saí daqui, isso é uma imaginação, é um sonho. Quando eu estou nessa coisa, agitado, porque era muito estranho, né? Então uma voz dentro do quarto pergunta, voz forte, firme: você creu no do Felipe? Então, frente à voz, uma tela, para mim, como uma tela, se abriu. E eu vejo o Felipe batizando o eunuco. Meu Deus. E logo sendo tomado da onde ele estava a outro lugar. Aí a minha mente já é mente bíblica. Então, claro, imediatamente eu associo o que... Entendi. Sim. Eu fui transportado para a Colômbia. Então eu respondi: eu creio. Outra vez a voz: não vejo ninguém, não tem ninguém, somente uma voz. Eu sou o mesmo. Aí Glória pronto, né? Aí não tem como duvidar, na verdade. Que coisa tremenda. Então, na verdade, você tinha tomado café com um anjo. Que privilégio. Que privilégio. E aí começa, então, toda o início dessa grande história. Sim, isso... E aí você fala também sempre sobre... Butão, né? Sim. Aí nós teríamos que voltar. Um pouquinho. 2 anos atrás. Que aqui é 74. Foi 72. Quando acontece isso. E o do Butão era 72. Eu estava fazendo um trabalho para a igreja em São Paulo, no que era documentação da associação que tínhamos na igreja para a atenção dos velhinhos, que a gente sempre cuidou, né? Então, quando termina eu venho para a rodoviária tomar o transporte, naquele tempo Expresso de Prata, me lembro até o dia de hoje. Mas a entrar, o ônibus estava vazio, era só eu primeiro, e eu entro e me sento, está tudo limpo, só que na cadeira da frente tinha um jornal. Então eu olho para o jornal, o Estado de São Paulo.
Alguém deixou o jornal aqui, ele sempre limpa, mas ninguém tirou esse jornal, né? Aí pareceu bom para mim. Tomei o jornal e abri. Interessava as notícias, porque estamos em ditadura militar. Então aí estou lendo e vamos passando as páginas, de repente eu vejo uma página inteira, em letras negras, botão: o reino do dragão, a terra onde Deus não é conhecido. Aí me chamou a atenção aquilo, eu comecei a ler tudo, e aí o ônibus se encheu de gente, mas eu estou absolvido pelo que estou lendo. O ônibus segue o seu caminho, nós vamos embora, e eu lendo o que faltava, e chorei, orei, e aí foi uma comoção dentro de mim. E o botão entrou no seu coração? Aí eu faço um pacto com Deus, de orar pelo botão, de interceder pelo botão. Quando eu chego em Tupã, conto isso para Anaí, e amanhecendo o dia, o ônibus chegou de madrugada, amanhecendo o dia eu fui para uma livraria e comprei o Atlas Mundial, Almanaque Mundial, para poder localizar isso e ler sobre o botão de maneira mais... Eu me interesso pelo botão, e a partir daí acompanhei, hasta onde fosse possível, o que acontecia com o botão, o rei do botão, o problema da China com o Tibete, a intenção da China tomar também o botão, quando eles solicitam à Índia que lhe ajude e a ONU dar a Índia como protetorado para o botão, enfim, a guerra depois com os problemas com o Nepal, tudo. No ano 74 vem a chamada para a Colômbia, eu venho para a Colômbia, em 75 eu já estou em Colômbia, e aí nasce a obra do Senhor. Mas uma vez que a obra nasce, do ano 75 até o ano 95, quando nós já estamos construindo aquele templo que o senhor viu, aí o Senhor fala, chegou a hora do botão. Interessante. Mas antes da gente ir para o botão, eu queria conhecer um pouquinho hoje como é que está, né? É muito bonito quando, à semelhança de José, Deus dá um sonho, dá uma visão, mas eu sempre digo que entre o sonho e a realização desse sonho existe um processo que na maioria das vezes Deus nunca mostra, né? Deus dá a visão, mas não mostra como esta visão vai ser realmente concretizada, realizada. E quais foram os maiores desafios até chegar lá em Cúcuta? Bem, o desafio primeiro começou interno. Como explicar isso? Como explicar que eu comi pão, comi queijo, tomei café e agora eu tenho o sabor do café, fragmento de pão na boca? Não, é uma loucura, né? É que nem Maria falando assim, como é que explicar que eu estou grávida por obra e graça do Espírito Santo? Como? Então, por isso eu digo, pastor, e para você que está ali acompanhando a gente, nós estamos tão endurecidos que crer nessas coisas é difícil. Aceitá-las ainda é pior. Porque nós perdemos a sensibilidade do assombro. Exatamente. Das coisas que passa do natural ao sobrenatural e ao 100% espiritual. Mas como foi no passado, também é hoje, no presente. A diferença está não em Deus, nem na sua graça, senão em nós que somos recebedores dela. Como queremos receber e que valor damos ao que recebemos. Exatamente. Então, essa situação ela foi, para mim, desafiadora e marcante e muda tudo na minha vida. Porque tinha que compartilhar com a esposa, tinha que compartilhar com o pastor, e me parece que a Assembleia de Deus nunca teve assim um foco muito assim forte em missões, né? A Igreja Batista ela sempre teve assim uma veia missionária bem forte. Eu chamo isso consciência. Consciência, exatamente. Consciência uma consciência missionária, né? Nós tivemos
a consciência missionária local. Desde Belém do Pará, eles vêm Daniel Berg e Gunnar Wingre e enchem todo que é o norte e o nordeste e chega até o sul. Logo os outros que entram também pelo sul, como americanos, canadenses, finlandeses, Noruega, e foi mas o nativo, o brasileiro, ele recebeu bem, mas ele nunca soube dar bem. Exatamente. Então aí nós ficamos presos no nosso trabalho local. Quando chega aquele avivamento, que foi considerado dos anos 65 a mais ou menos 75, quase 80, começa no Rio de Janeiro, com a saída de Túlio Barros para as missões na Bolívia. E com ele Timóteo Ramos também, e assim outros. E nessa leva, aí eu entro. Aí eu entro. Então, antes da visão, na verdade, já havia no seu coração uma chama missionária. Sim, não. Eu estou na chama missionária no sentido do que a gente faz no Brasil. Ganhar alma, servir, batizar, avivamento, juventude, tudo que era necessário. Mas não uma visão transcultural. Não, o transcultural começa aqui, com o botão, logo com a chamada, e aí já me envolvo. Explicar isso era a complexidade, né? Porque então as pessoas me ouviam com certo respeito, mas outros de uma vez põem a barreira. Põem a barreira. Mas quando a decisão já estava formada, o pastor da igreja, que era o pastor Teodoro Tofcaniuk, que creio que muitos ainda se lembram, uma pessoa excelente, um coração, e missionário também, ele era ucraniano. Então ele falou para mim, essa visão que você tem é só para você. É difícil aceitar. Só quem viveu é quem sabe o que foi que viveu. E você responda a Deus como Deus. Mas mesmo assim, eu vou falar com o Cícero, Canuto de Lima. Então me trouxe até São Paulo, nos reunimos, pastor Cícero, ele e eu. E então ele contou para o pastor Cícero, e o pastor Cícero, com admiração, sempre ele ouvia a gente com a cabeça agachada, se lembra? Quando ele levantou a cabeça, ele disse, meu filho, essa não é hora de fazer missões no Brasil. Nós estamos com as igrejas sem poder sustentar o que já há, porque não podemos mandar remessa nem ajuda de ninguém, nem para a Bolívia, nem para o Paraguai, e nós estamos em problema com isso. Então, não temos como. Agora, se Deus mostra e faz que você tem uma experiência, você obedeça a Deus. A igreja, ela ora por você e lhe acompanhará da maneira que Deus permitir. Aí perguntou, o que é que você sabe fazer? Ademais de pregar? Não, pastor, na igreja a gente foi pedreiro, somos tudo, né? De tudo fazemos um pouquinho. Pedreiro, ferramentas de todo tipo, marceneiro. Leve as suas ferramentas. E quando você estiver na Colômbia, lembre que você é brasileiro. Você é brasileiro, mas você está trabalhando com a Colômbia. E eu fiquei como interrogante. O que é que ele quer dizer? Bem, então, isso foi. A notícia começou a correr e o pastor Teodoro disse, essa é a realidade. Que incentivo, hein? Essa é a realidade. Aí começa a luta, né? Como sair sem receber conselho, que todos eram boa intencionados. Mas como eu estava tão determinado, não havia passagem de avião, não havia nada, eu escolhi a selva. E quando souberam que eu ia passar pela selva, pior. Aí pior. Então veio os melhores conselheiros. Agora, o senhor está com 59 anos de casado. Sim. Sua esposa sempre do seu lado. Sempre. Agora, preste atenção, eu quero chamar a atenção de todos vocês para um detalhe. Alguns pastores, no caminho, perdem a esposa porque eles não esperam, às vezes,
Deus falar com a esposa o que falou com eles. Não é verdade? Porque a esposa também precisa estar pactuada com o chamado do marido. Senão, no caminho, ele pode perder a esposa. Conta um pouco como foi essa experiência, quando o senhor foi compartilhar com ela e tal. Pois na luta de poder conversar, de dizer o que eu tinha vivido, era primeiro com quem eu falo. Eu tenho que falar com ela. E durou 6 meses. Né? Eu orando e guardando aquilo. E, claro, me preparava como eu devia, porque eu tinha um trabalho forte. E eu não queria ser irresponsável. Então, eu fui preparando tudo para poder... Mas quando chegou na hora, eu digo a ela, negra, chamo ela de negra, né? É uma palavra que tem tudo, carinho, amor, tudo está junto aí. Negra, eu preciso falar com você, viu? Vou fazer algumas coisas. Quando eu voltar, você me dá um tempo para a gente conversar. Aí ela ficou olhando para mim e disse, eu sei o que é que você vai dizer. O que é que você quer conversar? Eu digo, não. Aí eu digo, não. Não porque eu não falei. Se eu não falei, você não sabe. Ela disse, eu sei. Então eu digo, tá bom, se você sabe, eu não vou para voltar. Falamos agora. O que é que eu vou dizer? Aí eu lancei para ela, né? Ela me olhando fixamente falou, você vai me dizer que o nosso tempo, em plural, já terminou aqui. Que Deus nos leva para outro lugar. É isso? Aí eu digo, é isso? Ela disse, posso pedir uma coisa? Digo, o que é? O que temos que fazer, façamos logo. Que coisa. Então eu digo, negra, como você soube? Ela disse, o mesmo Deus que está falando com você, também está falando comigo. Aleluia. Sim. Então aí me deu moral, me encheu de confiança e foi toda uma mudança de atitude da minha parte. Então eu posso dizer, né? Eu posso contar. Isso para mim é determinante, porque os dois são um. Não tem como ser diferente. Não tem. Não tem, porque se for um só não vai dar certo. Sim. O Deus que fala com a esposa tem que falar com o marido, e o Deus que fala com o marido tem que falar com a esposa. Sim. Para durar 59 anos. Agora, o problema que eu vejo, porque isso tem trazido muito tipo de pergunta e querem conversar, qual é a diferença? Pergunta, qual é a diferença entre a mulher que aceita e a que não? Pois a diferença é o grau espiritual. O nível espiritual. Se uma mulher está casada, é esposa de um ministro, ela é ministro. Os dois têm que ter o mesmo sentir a partir daí. Não pode ser ele ministro, sentimento de obediência, de tudo, e ela não, porque vai ser uma dificuldade para ela e para ele. Exatamente. Né? Então, no caso da Anaí, eu valoro muito porque ela, desde a mocidade, sempre foi bem espiritual, sem expressar muito. Ela nunca foi passada dos limites de mostrar. Então, mas quando as decisões dela são decisões ajustadas a uma vida de fé, amém, de obediência e de coerência com tudo. Eu lembro que quando eu estava na empresa e tinha um chamado, já ministrava, e ir para a igreja, depois ter que ir para a empresa, às vezes depois do culto, era para mim assim, torturante. E eu queria sair. E a minha esposa falava, mas Deus não falou comigo ainda. Então, vou continuar aqui, certo? Passava mais um ano, Rose, Deus não falou comigo ainda. Eu falei, então vamos continuar na empresa. Aí chegou um momento em que ela falou comigo. Falou, Josué, você quer sair da empresa? Eu falei, faz tempo que eu quero sair da empresa. Ele falou, Deus falou comigo. Pronto. Essa é a hora. Pronto. Por isso que estamos juntos há 40 anos, servindo ao Senhor, e ela sempre do meu lado. Então, isso é muito bom. E quantos pastores novos, os que estão começando, precisam ouvir isso, porque isso aqui
é um ponto fundamental na vida de um pastor que quer ser bem-sucedido cumprindo a sua missão. Então, e qual foi o próximo desafio agora? Meu próximo desafio era arrumar as maletas e a gente sair. Mas ainda durou 6 meses. Já quando ela... 6 meses para contar, 6 meses depois que contou. Ao ano, nós estávamos saindo de Tupã com destino para o país no qual Deus tinha nos mandado ir. Então, aí ela foi quem falou com a filha, que tinha só 7 aninhos, depois com o caminhar, mostrando para eles o porquê nós estamos fazendo isso, na obediência ao Senhor, que a palavra, e mostrando pela palavra de Deus a bem-aventurança, o privilégio de ser portador de uma mensagem para uma nação, enfim. Ela se encarregou disso. E nós chegamos na Colômbia para fazer o trabalho, e graças ao Senhor, do ano 75, maio, 5 de maio, nós tomamos a garagem da casinha onde vivíamos, que foi a casa da foi visão. Isso foi em 1975. Lá. Isso. Aqui é 74. Uhum. Então, quando chega lá, já o culto nas ruas, e vamos... Com portunhol e tal? Com tudo. Eu inventei o idioma novo, né? O portunhol, a minha maneira. E isso foi não deficiência, ao contrário, se converteu em uma força positiva, porque o povo, pela forma da gente conversar e falar, ele criava curiosidade, sobretudo com a mocidade, jovens que estavam na rua, que eram consumidores de droga, todo mundo vinha. Meus primeiros ouvintes eram pessoas que estavam na rua. Que lindo. O senhor compartilhou uma experiência que eu acho que vale muito a pena a nossa audiência ouvir, quando o senhor volta depois de ter ido falar num departamento que estava dificultando a sua permanência na Colômbia, e aí o senhor recebe uma visita especial que diz para onde o senhor deveria ir. Compartilha com a gente. Porque aí é Bogotá. Isso já está em Bogotá, isso? Chegamos primeiro em Bogotá e me apresentei ao concílio da Assembleia de Deus. Não levava carta, não levava nada, mas eu expliquei, eu sou uma pessoa que sirva ao Senhor, venho da Igreja Assembleia de Deus de São Paulo, venho com essa missão, eu quero me apresentar. E eles me receberam com carinho, com amor, mas quando soube que eu ia para ficar, aí se assustaram, né? Porque os missionários vêm com outra forma, né? Vêm com garantias, vêm com tudo. E aí, o que é que você traz? Nada. Então, eles... Mas foram bons amigos, me buscaram uma casa para hospedar-nos e me disseram, antes de qualquer coisa, precisa ir para a imigração e apresentar-se lá e dizer que você não entrou com a família para voltar, senão para ficar, porque o seu visto é só de 90 dias. E você não pode passar de 90 dias, porque se ficar mais tempo sem ser renovado, eles podem expulsar vocês do país. E não seria bom. Então, alguém me leva para ir até a imigração. Quando eu chego lá e apresento a moça e digo o que é que eu quero, ela disse, o governo da Colômbia não tem interesse em religioso no país. Assim que esse trâmite que o senhor quer, não faz aqui. Eu digo para ela, mas eu tenho uma missão. Eu devo cumprir a missão que Deus me mandou. O governo da Colômbia não está interessado, me repetiu. Então, aquilo me chocou muito, né? Depois ela disse, se o seu visto é de 90 dias, ela já sabia. Terminando os 90 dias, o senhor tem que sair com seus filhos e a sua mulher do país. Se fica, tem que pedir uma renovação. Senão, o governo
tem o direito de deportá-lo. Assim, duro. Então, aquilo me encheu de temor, e por um lapso, né? Eu senti dentro de mim uma voz que o Senhor tem controle de tudo. Ele está em controle. Mas eu não prestei atenção a isso. Eu prestei atenção na voz dela. E me enchi de temores. E saí dali, quando chego na casa, estou hospedado, contei para a Anaí, e ela... E agora? Eu digo, não temos que orar, porque do outro é voltar para o Brasil. E isso seria uma vergonha, né? Depois de contar tanta experiência... Como é que eu volto? Como é que eu volto? Seria uma vergonha. Aí vamos orar. Estamos dizendo que já são mais ou menos 3 horas da tarde. Eu me ajoelho, ela também comigo, as crianças estão aí andando na casa, no pátio, e oramos. Ela se levantou, atendeu as crianças, veio à noite, ela atendeu as crianças, depois vieram dormir, e eu fiquei em oração, até que eu não pude mais. Quando eu já não aguento, não tinha mais nada que dizer, né? Depois de tanto tempo orando. Então eu disse ao Senhor, fechando a oração, se eu me equivoquei, se eu estou errado, perdoa-me. Mas não me deixa eu voltar para o Brasil para ser uma vergonha para a obra missionária. Tenha misericórdia de mim. E me levanto. Vou para o banheiro, lavo meu rosto, cumpri o que tinha aqui para antes de... E venho me deito na cama, me acosto. Ela já está dormindo com as crianças. Uma criança está com a gente na mesma cama, os outros 2 estão na colchoneta. Era um quarto para 5. Então, quando eu me deito e respiro, a porta abre. E eu sinto que a porta abre, eu olho para a porta que está abrindo e entra uma pessoa. Eu quero perguntar quem é, mas não dá tempo. Quando eu vejo, ele já está em cima, está de frente a mim na cama, assim. Ele se agacha e põe a mão sobre o meu peito e disse, José, não temas, eu estou contigo. Descanse e amanhecer do dia, vá para Cúcuta e ali começarás a minha obra. Quando diz isso, eu olho para o rosto dele, entre a sombra e a luz que entra pela janela, sim, e ele levanta a mão, e eu olho para o rosto dele e vejo a mão que está saindo do meu peito, e eu vejo a marca da cicatriz, então eu grito, Jesus! Jesus! A Anaís se surpreende, o que foi? Digo, Jesus. Quem? Digo, Jesus. Quem? Que coisa. Eu digo, Jesus. Então ela disse, Jesus? Digo, sim, ele esteve aqui. E me deu o nome da cidade. Aí me levantei, imediatamente busquei o Atlas, fui buscar para localizar, e aí começa a direção para Cúcuta. Que coisa. Não, uma das coisas que eu tenho dito sobre o apóstolo Paulo, por que Paulo nunca parou, mesmo diante dos grandes desafios, e por que Paulo termina a sua carreira dentro de uma prisão, dizendo, todos me abandonaram, mas ele continua tão convicto e automotivado que nos impressiona até hoje. Eu sei em quem tenho crido, que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final, combati o bom combate. Mas só que ele não está num hotel, ele não está, não é verdade? Ele não está na rede, ele está numa masmorra aguardando a sua condenação e a decapitação. E ele tem certeza que vai morrer, mas não tinha como Paulo esquecer o encontro que ele teve com o Mestre. Não tinha como Paulo esquecer a voz do Mestre. E eu fico imaginando o senhor. Eis a razão porque eu olho para o senhor contando sobre suas experiências e sobre a obra do Senhor com tanta paixão e com tanto entusiasmo, porque realmente tudo isso ficou tatuado, ficou registrado, ficou marcado. Sim, ficou marcado e às vezes o temor reverente de contar é precisamente porque a gente tem uma certeza do que viveu.
E seria para mim uma vergonha contar e que isso produza incredulidade. Então, às vezes, eu prefiro não contar, para não causar expressão negativa naquele que me ouve. Eu entendo. Mas, ao mesmo tempo, ainda tem um número muito grande de pessoas que acredita e que quer também ter experiências parecidas. Sim. E é por isso que está registrado nos evangelhos tudo o que aconteceu. E é claro que muitos leem e acham, não, isso aqui é uma história que criaram, outros não. Vê aquilo como uma manifestação realmente do divino e que quer ter uma experiência parecida. Sim, e aí é onde a gente valora também, no meio desse cuidado, a quem está disposto a, crendo, fazer que outros possam ouvir. E hoje, com o que nós temos, que é o tema da tecnologia e poder fazer uma gravação dessa natureza, e ela corre pelo mundo, né? E permite que muitas pessoas, até mesmo nas suas dúvidas, possam sair da dúvida. É verdade. E crer que o Deus de ontem é o de hoje. É o de hoje. Eu ouvi um testemunho tão bonito, eu gravei um testemunho tão bonito de um missionário, não sei se o senhor já ouviu. Um missionário americano, ele foi prestar um serviço, acho que na África, em um período de alguns meses. E aonde ele estava, não tinha comércio, então ele tinha que viajar a pé para um determinado lugar para comprar comida. E à noite ele tinha que dormir num acampamento, né? Porque era 2 dias, acho que a pé. E à noite ele dormia num acampamento. Naquela região souberam que ele era um americano, que ele ia fazer compra e que ele tinha então dinheiro. 3 bandidos resolveram ficar escondidos, numa tocaia, ficar escondidos. Quando ele passar por aqui, no meio do nada, a gente mata ele, pega o dinheiro e vai embora. E os bandidos ficaram lá. E aí conta-se que, quando ele estava chegando próximo onde estavam os bandidos ficaram surpresos, porque atrás dele vinha uma fila de soldados armados. E aí eles não puderam fazer nada. E eles contaram, eram 26 soldados. 26 soldados. E o missionário foi embora, né? Passou-se o tempo, o missionário voltou naquela região e teve um encontro com um desses rapazes. E esse rapaz veio contar para ele, falou, a gente realmente armou para matar o senhor. Nós fazemos parte de uma gangue aí, nós íamos matar o senhor, mas a gente ficou muito curioso em saber quem são aqueles soldados que te protegiam. Ele disse, não, mas eu estava sozinho, não tinha ninguém comigo. Não. Nós contamos quantos soldados tinha. Tinha 26 soldados armados junto com o senhor, te protegendo, e o senhor estava lá no meio deles. Ele falou, não, acho que você está enganado, eu estava sozinho. Ele evangelizou o rapaz, eu não sei se o rapaz se converteu ou não. O certo é que o missionário voltou para a igreja, nos Estados Unidos. E aí ele foi contar para a igreja esse testemunho. Falou, gente, aconteceu um fato muito interessante, um sobrenatural. E ele contou que os bandidos armaram para matar ele, mas viram soldados e tal. Quando ele está contando isso, um irmão ficou em pé. Falou, missionário, que horas eram? Aí ele falou, eram mais ou menos às 10 horas da noite. Falou, deixa eu te contar um fato. Eu estava em casa, e mais ou menos 9h30 desse dia, o Espírito Santo me incomodou de tal maneira para eu orar pelo senhor, que eu fiquei desesperado. Eu liguei para os homens da igreja. Eu falei, nós precisamos ir para a igreja agora, orar pelo missionário. Aí ele disse assim, os homens que vieram orar comigo, fiquem em pé, por favor. Aí ele foi contar, 26 homens. 26 homens passaram aquele tempo. Eles estavam lá. Eles estavam lá. Então a gente precisa crer realmente que o Deus de Daniel na cova dos leões é o mesmo, de Misael, Ananias e Azarias é o mesmo. É o mesmo. E a gente precisa voltar a falar sobre isso na igreja, despertando os nossos irmãos para que eles busquem ter essa intimidade com Deus e para viver essas experiências também, né? Sim. E eu creio, outra vez, que o tema está aí
em querer ter uma vida cristã dominada pela natureza divina. Eu vejo uma deficiência muito grande, pastor, de que a maioria da família da fé, ela vive em Cristo, mas não permite que a natureza de Cristo governe. Exatamente. Então, quando o apóstolo Pedro disse que ele nos deu grandiosas promessas e por ela também nos fez participantes da sua natureza. Quer dizer, se ele nos faz participantes da sua natureza, o correto é que nós deixemos que seja a natureza divina que governe a nossa. Então, o sobrenatural não é estranho. Exatamente. Porque está dentro do que é divino. Agora, quando nós queremos sempre que seja a natureza humana, ela sempre vai chocar, porque ela não entende, não aceita, sempre entra no caminho da dúvida, será, porque, e a luta passa a ser aí. Então, eu estou pedindo, aonde quer que eu vou, dizendo isso, voltemos à origem. Nós não temos passado. Nós temos origem. Origem. Mas, infelizmente, queremos viver mais do passado do que na origem. Que na origem. É verdade. Quando aí o senhor chega lá em Cúcuta, começa a pregar o evangelho, era numa garagem? Numa garagem. Numa garagem. Hoje, quantas igrejas estão espalhadas a partir da igreja-mãe e quantos membros tem nas igrejas? Bem, na área onde nós estamos, há 129 templos. Construídos? Construídos. Sim, eu creio que já estamos, talvez, passando de 130, porque há construções novas no campo que se dá. Mas o último dado era de 129. E nesse grupo, desde o ano 2000, nós fizemos um desafio para a igreja de que cada crente ganhasse mais um para Cristo. Todo mundo trabalhando, eu mais um, eu mais um, eu mais um. Então, nesse processo, nós já batizamos do ano 2000 a 2024, 87 mil pessoas. 87 mil pessoas. É muita gente. É muita gente. E as igrejas fora, são 22 projetos missionários. Quais são os países que o senhor já está hoje? Nós estamos na Ásia, em Ásia estamos na Índia, no norte da Índia, na parte já do Himalaia. Estamos nesse mesmo lugar do Himalaia, converge também o Nepal, está o Butão, até o Tibete. O Butão, hoje o senhor tem uma igreja estabelecida lá, ou várias igrejas? 150, no Himalaia. O Himalaia é um conjunto de países? É um conjunto de países. Tá. Porém, nas montanhas, né? Então, o senhor contou uma experiência de uma jovem que se formou e a dificuldade dela de falar inglês. Eu acho que essa experiência é muito importante para o pessoal saber como é que Deus faz para cumprir o propósito na vida de uma pessoa, né? Sim. São duas moças. Não é? Uma chama Patrícia e a outra Rocio. Então, a Patrícia, quando Deus me mostra ela e a Rocio, que fossem as pessoas indicadas para ir me ajudar naquela área. Que é o Butão. O Butão. Então, eu chamo elas e conto o que eu estou vendo. E ela se sensibiliza muito. E disse, e como é que eu posso conversar com o pessoal? Como é que eu posso entrar? Eu digo, o seu inglês? Ela disse, eu não tenho inglês, meu inglês Então, que ela começou a chorar depois que saiu dali. Porque no Butão eu falo inglês. Era a língua de enlace, né? Que era mais... Então, ela zonga e o inglês. Então, ela sai dali compungida muito, e naquela noite ela ora, e disse que foi no banheiro, orando, e começou a falar em inglês, orando. E daí, esse foi a sua ativação. Sem nunca ter estudado assim profundamente? Não, o que estuda na escola.
E saiu falando, na fluente? universidade, sim. Sim, saiu falando inglês. E fala inglês até hoje fluentemente. Que coisa. É um Pentecoste lá. Sim. Inclusive, quando a gente ouve ela, e as pessoas que são americanas ou inglesas, que às vezes estão em contato com ela, você, onde é que você aprendeu? Ela disse, eu tenho vergonha de dizer, porque ninguém vai crer nisso. Mas é assim, nós cremos porque nós vemos. Ela foi comigo, foi falando nos aeroportos, aonde quer. Foi a nossa, entende, fala. Nossa tradução. Que coisa linda. Agora, fala um pouquinho para então dessa experiência do Butão. Quais foram os desafios para plantar a igreja, para começar esse projeto missionário lá? Bem, então o Butão nasce no ano 72, com a leitura do jornal. Uhum. No ano 95, estamos falando que já são 20 anos depois. 23 anos, né? 21 anos. 23 anos. 72, 23. Nós estamos na construção, e aí, olhando como estava sendo posta as vigas do teto, aí o Senhor fala assim, em voz audível de novo, chegou a hora do Butão. Aí eu entro. Outra crise. Eu saio dali e vou, porque já como falar assim, direto assim, eu volto naturalmente a lembrar o ônibus, o jornal, e então me recolho e vou com Deus. E faço pergunta a Deus, como chegou a hora do Butão quando eu estou construindo e eu estou em tudo que nós temos está ocupado aqui. O botão é objeto de oração. Já fiz, já orei, agora estou aqui. Não entendo o que é que eu estou sentindo. Aí o Senhor responde, assim de novo, eu não amo ferro, não amo tijolo, não amo areia, não amo cimento, assim, eu amo vidas. E pronto. Meu Deus. Então... Sério? Essa foi uma... E no mesmo mês, eu fiz um mapa, mostrei para a igreja, contei a experiência com o jornal, e disse, eu tenho uma ordem de Deus aí para o Butão. Nós estamos em plena construção, mas o Senhor falou isso e eu creio, eu vou cumprir. E, ademais, o Senhor me disse que missões é a porta dos tesouros escondidos. Aqui não vai faltar nada. Quando eu digo isso, o povo começa a se levantar e vem para o altar trazer oferta, sem pedir. Que coisa. E tinha pessoas que vinham, a carteira, abria a carteira e tudo que estava na carteira deixou no altar. E aí, nesse mesmo ano, eu vou para o Butão, que começa, pois, a inspeção. Foram 7 dias, andei por tudo mais o que podia, fui todos os monastérios que eu creia que era importante conhecer, busquei estar em um das reuniões dos lamas. Felizmente pude entrar na última, me aceitaram, porque eu contei para o guia que eu tinha escrito uma carta para o rei do Butão, então ele disse para o de segurança, na reunião dos lamas, que o amigo do rei, que tinha escrito uma carta para o rei, que já tinha morto, estava ali, que veio visitar o Butão. E eles me deixaram entrar. Eu e o Sami Fernandes, que estava comigo, que era o meu companheiro. E eu filmei essa reunião contra tudo, porque era proibido fazer isso. Mas eu filmei, eu tenho isso como documento. Então aí já o Butão é meu. Amém. Né? Tomei ele e fui buscar a cidade de refúgio para o rei do Butão, que é Kalimpong. E então começa o trabalho em Kalimpong, porque aqui não podia estar, senão só 7 dias. Mas na cidade de refúgio, que era a Índia, eu podia
estabelecer, inclusive ter licença operativa. E aí nasce a obra do Senhor. Hoje tem mais ou menos quantos membros no Butão? No Butão. No Butão. A capital é Tifu. A igreja principal ela tem mais ou menos como uns 600. Que lindo. Membros. Mas faz 2 anos e meio nasceu uma segunda, entre jovens estudantes. E uma sobrinha do rei se converte. Meu Deus. Já está entre o grupo dos moços que estão ali. Sim, e logo, pois, afeta todo o norte da Índia, afeta o Nepal, e vamos até a fronteira com o Tíbete, com 150 congregações nascidas em lugares onde se planta o chá, a folha chama folha do té, jardim dos tês. Nós estamos por todos aqueles lugares. A igreja ela se autossustenta ou ainda não? Ou ainda precisa de ajuda? Em parte. Em parte. Mas a expansão sempre precisa de ajuda constante. Então, nós provemos o que eu chamo pondo roda no Evangelho. Bicicletas, em lugares que são planos, motos, veículos de 4 rodas, tipo Jeep. E assim vamos trabalhando. Que lindo. Hoje tem uma região que o senhor não alcançou ainda, que está no seu radar assim? Lá naquela região? Sim, sim, porque são muitos povos. Por exemplo, uma cidade que está na fronteira entre Índia, porém comparte com o Butão, chama Siliguri. Tem 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. E o evangelho não chegou lá ainda? Nós estamos aí. Ah, já está lá. Mas todo esse contorno são 2 milhões. É bastante grande. É bastante gente. E preparar os obreiros sempre tem a sua demora, alugar um lugar de culto, às vezes é mais seguro ter a compra para poder ter o lugar, construir. Então, é um trabalho que tem um custo, né? Muito bom. Vamos encerrar. Eu queria simular uma situação aqui. Suponhamos que eu sou o José Sátiro de 50 anos atrás. E o senhor é o pastor que vai ouvir a minha experiência e eu termino de contar a visão e o senhor vai me dar, então, um conselho a partir da visão que eu contei. Que conselho o senhor daria? Primeiro, creia. Primeiro, creia. E crendo, avance. Avance. Entendendo que as missões, elas se compõem de 3 palavras: amor, alcance e risco. Se não ama, não faz. Se não vai, não faz. Se não se arrisca, não faz. Mas se ama e avança e arrisca, vai ver resultado. E ultimamente eu estou dizendo aos novos missionários: cruze a linha do choro. Porque o Salmo diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará. Mas nós não ouvimos quem volta, trazendo consigo os seus molhos, com alegria, com gozo. Sempre ouvimos choro. Me falta, não tenho, não dá, não alcança. Estou sofrendo, estou lutando, estou aqui. É verdade. Mas eu perguntei a Deus: quando é que isso termina? Quando é que eu cruzo essa linha? E o Senhor me mostrou que para cruzar a linha, precisa fazer o trabalho que é Ele com a gente. É Ele quem dá vida, é Ele quem multiplica. E devemos dar honra e a glória a Ele. Amém. Né? E nisso está agradecido. Mesmo quando não havia nada, só o pão de cada dia. Essa é uma prova do seu amor, do seu sustento. Se eu posso comer o pão de cada dia hoje com gratidão, amanhã eu vou comer o pão da abundância. Amém. Do outro lado do choro, né? Então, o meu conselho é: não deixe para depois o que você pode fazer hoje. É verdade. Se tem a chamada missionária, faça confiadamente no Senhor. E o outro é a igreja.
Eu penso, pastor, que a igreja, ela não tem problema com fazer missões. Uhum. O problema está no altar. É verdade. Sim. O altar precisa ter um despertar de consciência que o templo, o lugar de culto, é só um lugar de experiência, de conexão, de renovação de forças, de estratégia, né, de treinamento, mas o trabalho está lá fora. Lá fora. Está lá fora. E se você, como pastor, não tem quem enviar, não tem um campo aonde ir, some com outros. Exatamente. Mas faça que a sua igreja ela seja parte. É o que chama aqui fala parceria. Isso. E vamos fazer missões. A outra é que se a igreja ela responde para fazer missões e tem recurso, faça com que o recurso permita que quem vá tenha o básico, pelo menos. Exatamente. Não pode sustentar, dizer, eu tenho missionários, estou sustentando missionário, 70 com R$300, não tem como. com R$500. O obreiro lá fora, ele é um estrangeiro. E ele precisa, se vem representando uma igreja, ter pelo menos o básico para ele sentir-se cômodo. A menos que seja que Deus não quis assim. Exatamente. Então ele não tem esperança de que ninguém lhe ajuda e ele vai ser orientado por Deus para encontrar a fonte que ele necessita. Eu conversei com o Jaime Kemp, que foi missionário aqui no Brasil durante, 25, 30 anos, trabalhando com famílias, como eu. E ele me contou um testemunho que me impressionou. Ele falou, Josué, eu fui enviado para o Brasil por um número de igrejas. Né? Eu fui enviado há 25, 30 anos atrás. Um número de igrejas americanas assumiram o compromisso de me manter no Brasil. E ele me disse, nenhuma delas deixou de enviar ao meu sustento um mês sequer, durante 30 anos. Todas elas, até ele se aposentar, foi fiel. E eu percebo que muitas vezes falta esse senso de responsabilidade para a igreja evangélica brasileira, que muitos começam, mas com 3 meses para, 5 meses para, e isso é um prejuízo para o missionário, né? Sim, então aí tem que ter o altar, a porta aberta, a orientação e somar com os missionários o resultado, mostre os resultados. Exatamente. Não? Mostre o resultado. Quando nós falamos do botão, eu mostro o resultado. Exatamente. Se eu falo da África, eu mostro o resultado. Se eu falo da selva, que nós trabalhamos com as etnias, eu mostro o resultado. Aí batismo, aí compra de propriedades, aí construção, aí obreiros, aí estudo dos filhos dos obreiros. A gente mostra o resultado. A igreja tem que ver os resultados. Esse é o grande problema. Eu tenho batido muito nessa tecla também, porque aquele que investe, ele quer saber como está sendo administrado o dinheiro investido. Senão, não vale a pena. Exato. Então, quando a gente mostra o resultado, aqueles que investem vão continuar investindo e os que não investem vão ser motivados pelos outros e pelos resultados a investir, né? Sim. E aí a voz do pastor, né? A voz do pastor. A voz do pastor. Nós usamos muito a figura do secretário de missões, mas em muitos lugares o secretário de missões não tem a mesma paixão que a missão requer. Né? Exatamente. Por isso que eu penso que tem que começar no coração do pastor. Exato. Foi muito bom esse nosso bate-papo, nós ficaríamos conversando aqui por horas. Obrigado, pastor José Satiro, pela sua presença aqui e preciso voltar lá na Colômbia, não é? O senhor está convidado. Né? Naquela escola que eu fui muito abençoado, e o senhor me convidou até para ir, mas aí veio a pandemia, não foi possível. Mas quem sabe, nos próximas escolas a gente consegue estar lá. Próximo ano, 50 anos. Então, 50 anos? Jubileu de... Olha aí, Marcelo, nós temos que ir lá então. 50 anos. Qual é o mês mesmo, pastor? De 4 de maio a 12. Eu vou ver se eu me programo para estar lá com alguns pastores nossos participando da escola. Seria um prazer e uma honra, viu? Gente, nós acabamos de ouvir aqui
experiências que nos edificam, que nos motivam e que nos enche de esperança quanto ao futuro. Ainda existem homens que levam a Deus a sério, a igreja a sério, o chamado a sério, a vocação a sério, e que levam a sério a grande comissão, ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Foi uma alegria estar com vocês. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Inclusive, manda esse link para o seu pastor. Seu pastor precisa ouvir sobre estas experiências, porque, às vezes, uma experiência que a gente ouve muda a nossa forma de pensar. Vira uma chave na nossa cabeça e tudo muda a partir daí no exercício do nosso ministério. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família continua debaixo da graça de Deus. Até o nosso próximo encontro.